Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo falaremos sobre a fiscalização da Anatel na casa do rádio amador. Bem, então a situação é uma situação que foi posta por um inscrito aqui do canal, o Silvio Cavalcante, o Papa Uniforme 2 Sierra Romeo Kilo, e ele faz a seguinte observação, comentário, afinal questionamento. Olá, Papai 5 Zulu Oscar Zulu, tenho uma dúvida que muitos radioamadores também têm, porque há várias divergências sobre o assunto. A questão é o agente da Anatel poder adentrar a casa do radioamador sem prévio aviso, munido de alguma denúncia. Grato, Forte 73. 73 aí também, obrigado aí pelo questionamento. Realmente isso aqui é um assunto bastante, vamos dizer, polêmico, né? Então o pessoal fica aí comentando e etc. E realmente eu respondi já ao Silvio, ele fez um comentário num dos vídeos do meu canal, eu respondi para ele lá e tal, mas esse assunto ficou me incomodando. Então a situação que ele colocou, e aí pode ter outras variantes, outras situações, até deixem aqui nos comentários que dependendo aí a gente continua dando uma adentrada no assunto, que eu pretendo aqui ser um tanto quanto sucinto. Então nós estamos falando do agente da Anatel, que é um agente público, uma autoridade do Estado, né? Primeira coisa que temos que gravar aí, que é a autoridade do Estado. Casa do rádio amador. Vamos deixar bem claro, casa do rádio amador. Porque a pergunta dele ele não fala onde que é. Tá? Então nós vamos se restringir à casa. Tá? Tem outras situações, então para a gente não abrir muito aí, vamos restringir o assunto da casa. A forma do ingresso, como é que ele ingressa nessa casa? Aqui aparentemente ele não fala que chegou, meteu o pé no portão, o pé na porta e entrou, né? Mas é aquela coisa, ó, temos uma denúncia, viemos aqui ver, né? E aquela história, se você não deixar, você vai ter problemas. Pode ser isso, pode não ser, mas tudo é possível, né? E aqui ele coloca uma coisa, aviso prévio. Parece que teria que ter uma condição, ó, me avise antes, né? Avise antes que, né? Para dar tempo de eu fazer alguma coisa aí. E outra coisa, algo que justifica a fiscalização, que é a denúncia. Então vamos dar aí uma olhada nessa história toda. Uma leitura importante que vocês devem fazer como radioamadores é essa resolução 746 da Anatel, de 2021. Lembrando que a Anatel está atualizando aí uma série de legislações, e inclusive a resolução que regulamentava a distribuição de bandas para o radioamador já foi revogada, nós vamos comentar isso em outro vídeo. E essa resolução ela não fala nada daquilo que o Silvio comentou. Isso é bastante interessante. Tá? Lógico que não é por regulamentação da Anatel e tal que vai determinar como que se ingressa na casa das pessoas e assim por diante. Um primeiro ponto aqui que chama a atenção é o artigo 19 da Lei Geral de Telecomunicações, que coloca as competências da Anatel. E uma delas está nesse inciso 15 aqui, ó. Realizar busca, está em negrito, fui eu que fiz isso, e apreensão de bens no âmbito de sua competência. São dois verbos, preste atenção nisso. Buscar e apreender. Buscar é quando você vai ver o que tem, se é que tem e o que é. Aprender, eu vou pegar essa coisa porque essa coisa está dentro de um contexto que eu posso aprender. Por isso que a gente sempre vê essa expressão busca e apreensão. Não só busca e não só apreensão. Tá? Mas ficamos aí com a atenção nesse verbo. Agora apareceu apreensão aqui em negrito. Este artigo, tá? Esse inciso desse artigo ele foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente já se liga aí. Fazer busca na casa do radioamador, fazer apreensão na casa do radioamador, não é exatamente assim, a Deus dará, né? Então o ministro Marco Aurélio ele fez essa observação aqui, vamos dar uma lida em alguns comentários ponto a ponto. Quanto ao inciso 15, é que surge a relevância do pedido formulado. A rigor, o que se tem na espécie é o exercício pela administração pública
de maneira direta, alcançar patrimônio privado. Então ele vai lá buscar o patrimônio. Então seu radiotransmissor, sua antena, esse é o patrimônio, né, de direito inerente à atividade que exerce. Se de um lado a agência cabe a fiscalização da prestação de serviço, beleza, tanto é que a gente paga, né, o boleto lá para fazer a fiscalização, de outro não se pode compreender nela a realização de busca e apreensão de bens de terceiros. Justamente porque nós temos um direito constitucional que é o direito de propriedade. Tá? Embora o ministro não fale aqui desse direito, mas está dentro desse contexto. A legitimidade diz respeito à provocação mediante processo próprio. Então, devido processo legal. Veja bem, então aqui nós já engatamos com o assunto denúncia. Denúncia, eu tenho uma denúncia, eu vim aqui ver. Cadê? Onde está autuada essa denúncia? Por que não me chamaram para me defender essa denúncia? Se a denúncia é verdadeira ou falsa, eu posso me defender, né? Então, assim, cuidado é que depois não vamos chegar na questão do flagrante. Então, o devido processo legal, a história, né, com a história da denúncia, ela não encaixa. Buscando se alcançar no âmbito do judiciário a ordem, e aqui, né, então, quem dá a ordem? O judiciário. Tá? É o Poder Judiciário que ordena. A Anatel não faz parte do Poder Judiciário. Para que ocorra o ato de constrição. Quer dizer, a apreensão somente por ordem judicial. Primeiro ponto. Que é o de apreensão de bens. O dispositivo acaba por criar, no campo da administração, figura que, em face das repercussões pertinentes, que é a perda do patrimônio, sumiu e tal, né, apreende, há de ser sopesada por órgão independente. Então, quem vai avaliar se busca e apreende é um órgão independente, tá? Que não é a Anatel, porque ela que realiza a busca e apreensão. Então, quem vai sopesar é um órgão independente, e, portanto, pelo Estado juiz, ou seja, pelo Poder Judiciário. Diante de tais premissas, defiro parcialmente a liminar para suspender o artigo 19 e a eficácia do inciso 15. No que atribuído à Anatel, isto é, a Agência Nacional de Telecomunicações, tal, a possibilidade de empreender a busca e apreensão de bens. Entendo que a norma contraria o inciso 54 do artigo 5º da Constituição, que encerra a garantia de que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Tá? Então, prestado atenção aí. Então, o agente da Anatel aqui, ele até pode fazer a apreensão, mas não pode fazer a busca sem a ordem judicial. Tá? Então, quanto à denúncia, ali a conclusãozinha deve ser autuada, deve ter o devido processo legal. Eu tenho uma denúncia anônima aqui. Isso aí, nós não estamos na época do estado dos dedos duros. Isso aí já passou. Né? Bem, aí entra em cena aqui essa lei de 2004, 10.871, que ela dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas agências reguladoras e da outras providências. Então, a lei que regula a fiscalização é essa aqui, do qual as resoluções da Anatel devem se subordinar a ela. Tá? Então, são atribuições comuns dos cargos dos incisos 1 do artigo 1º dessa lei. 1. Fiscalização. Do cumprimento das regras pelo agente do mercado regulado. Tá? Os outros aí pulamos aí. Né? Aí no parágrafo único interessante. No exercício das atribuições de natureza fiscal ou decorrentes do poder de polícia, não confundem com força policial. Poder de polícia é aquele poder que o agente do Estado tem de chegar ali e organizar a coisa. É o guarda de trânsito, por exemplo, né? Desvia o trânsito para cá, desvia o trânsito para lá. É o sujeito que vai lá e tranca a rua para fazer uma festa para ele. Vem lá o pessoal e tira, se não tirar, coloca multa nele. E então a coisa fica nesse sentido, é o chamado poder de polícia. São assegurados aos ocupantes do cargo, referidos, né, tá, nesse dispositivo dessa lei, as prerrogativas de promover a interdição de estabelecimentos. Veja só, eu falei casa lá no começo. Tá?
Então vamos prestar muito bem atenção, não vamos confundir casa com estabelecimento. Estabelecimento é um conceito do Código Civil onde se está instalado ou funcionando um negócio que a gente chama de empresa. Instalações ou equipamentos. Aí, instalações ou equipamentos pode ser na casa do radioamador. Tá? Então veja bem. As instalações e equipamentos na casa do radioamador, a busca e a apreensão somente por ordem judicial. Cuidado com os dois verbos aí. Então nós temos 3 verbos aqui na jogada. Fiscalização, está assinalado aí, busca e apreensão. Assim como a apreensão de bens. Então aqui vocês vejam que no parágrafo único desapareceu a palavra busca. Bem interessante isso. Ó. Então é o seguinte, tá? Se eles forem em qualquer lugar, eles não podem ir lá para fazer busca. Nós viemos aqui para ver se você tem ou não tem um tal equipamento. Não, você tem que ir lá para apreender tal equipamento. Ele tem que saber que aquele equipamento está lá. Tá? Então, é diferente, porque ele não vai lá para verificar o que é o ato da busca. Esse aparelho não podia estar instalado aqui. Eu vou apreender ele. Isso não. Eles não podem fazer isso. Exceto com ordem judicial, conforme o ministro aí já se referiu, né? Aí continuando, pode requisitar força policial, desacato, né? E geralmente eles pegam essa parte final aqui, né? Se você não deixar, você vai responder por desacato. Calma lá, que não é bem isso não, né? E aqui entra na jogada um outro inciso, tá? Da Constituição Federal, o inciso 11 do artigo 5º, que ele diz o seguinte: a casa, não é o estabelecimento, é o asilo inviolável do indivíduo. É que nem a casca da tartaruga. Veja bem, nós andando no trânsito, nos locais onde que a gente interage com as outras pessoas, a gente tem que seguir as regras que estão lá, nem que sejam regras de moral. A gente tem que seguir aquelas regras que estão lá. De forma alguma, a gente faz o que bem entender. Só que quando chega na nossa casa, inverte. Aqui dentro, né, do seu lar, da sua casa, ele é inviolável, né? Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então vejam bem, o cara chega lá, eu tenho uma denúncia que você tem um problema aqui na sua estação de rádio amador. Uma denúncia o quê? Denúncia anônima. Tá, denúncia de quem? Não sabe, é anônimo. Você não está respeitando o devido processo legal. Ok? Tanto é que denúncia anônima não instrui processo administrativo nenhum. Embora nós temos o Disque 181, lá o Disque Denúncia e tal, mas é a partir dela que outros elementos de prova vão ser buscados. Mas aquela denúncia nunca é utilizada como prova e nunca é autuada. Tá? Então não existe denúncia anônima. Pode ter denúncia expressa, tudo bem, mas tem que ser autuado, colocado, né, num auto, num documento que fale por ele mesmo, por isso que se chama auto. Né? E essa autuação ela vai dizer, então, quem que denunciou. Então, veja bem, ele não pode entrar, mesmo que avisando, no dia tal eu vou ali, dentro da minha casa aqui, né? Não tem, salvo. Né? Em caso de flagrante delito, então tem alguém lá assaltando a casa, né? Aí sim, chega a tira, se for o caso. O desastre, né? Ou para prestar socorro. Então, no caso de desastre, você pode ir lá retirar bens para não ser deteriorados. Vamos imaginar lá, a casa está para cair, mas dá tempo de tirar um automóvel. Né? Então, nesse caso de desastre até dá para entrar. Ou para prestar socorro, aí então você vai lá tirar uma pessoa que a casa está incendiando, se quebra, tem um cachorro preso lá e está incendiando, isso é socorro. E aí a parte final, ou durante o dia por determinação judicial. Nem à noite por determinação judicial é possível. Tá? Então, algumas conclusões sobre essa história de entrar na casa do radioamador. A qualquer momento com autorização do morador. Se ele autorizou, ele autorizou. À noite. Aí nessas exceções que nós vimos, flagrante delito, desastre e socorro. De dia, repete os da noite, obviamente, né? E de dia mediante ordem judicial. Tá? O agente chega lá, fala, eu vou entrar aqui porque eu sou fiscal. Não pode. Tá? Não pode sem a ordem judicial.
Aqui tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que ela é muito pertinente sobre esse assunto, tá? Sobre como entrar na casa. Embora aqui o crime, a alusão de um crime ou do delito ou da infração administrativa, isso é o raio que for, isso aí, né? Afinal de contas, alguém foi acusado de estar fazendo alguma coisa errada. Então, mantém-se a absolvição do réu do crime de posse ilegal de munição de uso restrito quando a versão por ele apresentada mostra-se verossímil, corroborado pelas declarações do seu genitor. Vamos por parte aí. Posse ilegal de munição de uso restrito. Esse é um crime de conduta. Veja bem, eu tenho uma munição lá de arma, o que eu posso fazer? Ela vou atirar com a mão, né? Atirar pela boca? Não tem, eu preciso ter a arma em si para municiar e atirar. Então, se eu não tenho a arma, mas eu tenho a munição, o simples fato de eu estar de posse dela, tá? Sem qualquer autorização conforme a lei, esta conduta é punível, tá? Não precisa ter o resultado da bala atingir alguém, tá? É a mesma situação do radioamador sem a licença. Basta ter uma estação apta a transmitir, mesmo que ele nunca transmitiu. Se ele tem uma estação apta a transmitir, está lá montadinha, é só apertar o botão e, né, ligar a fonte e apertar o PTT, está transmitindo, ele comete o crime somente pela conduta de ter instalado a estação. Tá? Então esse é o chamado crime de mera conduta ou crime formal. Então essa decisão a gente pode trocar ali de posse ilegal por estação clandestina. Dá na mesma essa decisão aqui. Aí continuando, ali na parte grafada, de que não houve autorização ou consentimento dos moradores. Então lembre-se, para entrar na casa só se deixar entrar, né? Para a realização de busca no local, então entra lá, vamos vistoriar aqui, tá aqui a munição. Essa busca não era para ter sido feita, não. E os policiais adentraram na residência do réu sem autorização judicial ou qualquer das exceções constitucionais, que é aquela uma lá, socorro, desastre, né? E aí, razão pela qual é nula a busca e a apreensão das munições, bem como todas as demais provas derivadas, encontram-se contaminadas e não pode ser utilizada para uma eventual condenação do apelado. Tá? Então fique muito claro isso. Adentrar na casa do radioamador, mesmo que ele esteja errado, tá? Somente com ordem judicial ou em caso de flagrante delito. O problema do flagrante delito no radioamadorismo é bastante complexo, né? Eu deduzo que ele tem uma estação apta a transmitir, mas é uma mera dedução. O flagrante delito ele tem que ser flagrante, você tem que estar vendo o crime acontecer, não vai lá olhar para depois concluir, né? Então não existe aí flagrante nessa situação. Eu posso até suspeito, investigue e vai a fundo na investigação, mas entrar lá para buscar a prova, para depois dizer, realmente você estava errado, isso viola o domicílio do sujeito. Então, fazendo uma conclusão geral, então a denúncia não autoriza o ingresso por conta do devido processo legal, mesmo com aviso prévio. Então, não tendo aviso prévio, não tendo, é indiferente, tá? Não adianta. O aviso prévio ele existe porque, se instalar o devido processo legal, tem que ser aberto o momento deste acusado ou desse denunciado ir lá apresentar a defesa. Então ele já sabe previamente que ele está sendo investigado, tá? Mas não é que seja obrigatório dar o aviso prévio aí, tá? O ingresso. Então o ingresso na casa somente com autorização do morador ou com ordem judicial. Então a ordem judicial ela vai obedecer o devido processo legal. E somente durante o dia, ou então em caso de flagrante delito, então com o radioamador, esse flagrante delito aí é assim, bastante difícil. Cuidado, não confundir radioamador com o cara que tem uma estação clandestina e que não tem nem a licença do radioamador. Isso está em flagrante delito mesmo, tá? Tá ali, identificou que a transmissão está vindo ali, estão vendo a antena, estão vendo a transmissão, estão pegando a transmissão aí, é outra conversa, tá? Então, cuidado, tá? Nós estamos falando do
radioamador sendo fiscalizado. Os bens. Então, os bens aí, a estação, etc., o ingresso com ordem judicial para fiscalizar. Pode fazer a apreensão. Tá? Então, o seguinte, o radioamador, ele há uma ordem judicial para ir lá e fazer a fiscalização. Ó, entra na casa lá e fiscalizem se estão autorizados a entrar, porque o cara não estava deixando lá. Chegou lá, viu a estação tem algum problema, faz a apreensão. Ele não vai sair vasculhando a casa, ver se acha uma estação escondida no mocó, coisa desse tipo. A busca ele não pode fazer. A busca ele só pode fazer com a ordem judicial para buscar. Veja bem, ele vai fazer a fiscalização e ele vai ver os equipamentos que tem lá, ele pode fazer a apreensão deles. Mas ver se tem outros equipamentos, além daquele que ele foi avistado, não pode, né? Então, e aí, o que justifica a ordem judicial? Quando há elementos de práticas ilícitas, né? Então não pode para fins só de fiscalizar. Tá? Então a busca, faz a busca para fiscalizar, não é o caso. Então, aqui entra uma outra história. Os crimes. Existe o crime de violação de domicílio, que é ou seja, né? O sujeito entra na casa do outro sem autorização. Ou então ele entra e começa a importunar e fala, vai embora daqui. E ele não vai. Isso também é o mesmo crime. Tá? Lembrando, então, que o agente público, tá? O fiscal da Anatel é agente público e tem a lei do abuso de autoridade. Tá? Então, cuidado com essa história aí. Né? A gente tem que ter a lei a nosso favor, a gente é a favor do devido processo legal, o outro lado lá tem que obedecer isso, né? Porque ele está investido de autoridade, que ele é um sujeito imune, porque tem esse crime aqui, lembrando que o Código Penal inclusive joga como qualificadora, e essa qualificadora ela inclui se houver a violação do domicílio, qualificadora não, desculpa, uma agravante da pena, ela pode incidir para o agente que eventualmente abusar aí. Então é isso aí, gente. Eu fiz a referência que eu usei para o vídeo é essa. Então, gostou, deixa o like, se inscreve, comente, compartilhe. Obrigadão aí, até o próximo vídeo.